muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto é o projeto de preservação Extramuros, fruto da parceria do Ministério Público de Minas Gerais com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. A mais recente ação do Extramuros foi a restauração e devolução da imagem sacra de São Francisco Penitente, atribuída ao mestre Aleijadinho, à Igreja Matriz de São Caetano, no município de Cipotânea, na zona da Mata Mineira. Para esta conversa, eu recebo no nosso estúdio o promotor de justiça Marcelo Azevedo Mafra, coordenador estadual de defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, e recebo ainda o professor e pesquisador Luiz Antônio Cruz Souza, vice-diretor do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes da UFMG. Agradeço imensamente a presença de vocês. É um prazer recebê-los. Bom, vamos ver juntos então a imagem de São Francisco Penitente, restaurada por meio do projeto Extramuros. A imagem de São Francisco Penitente tem 127 centímetros de altura, pesa aproximadamente 16 quilos e tem mais de 200 anos de existência. Ela é feita em madeira policromada e pertence à paróquia de São Caetano da Arquidiocese de Mariana. Professor, a cabeça da escultura é a parte, então, da obra atribuída ao mestre Aleijadinho. Eu imagino que para chegar a essa conclusão foi feito um rigoroso trabalho técnico, né? Sim. Antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa, doutor Marcelo, Cris, muito obrigado pelo convite. O trabalho de conservação e restauração, quando ele é feito da forma como a gente tem trabalhado, como equipe qualificada, com pesquisadores que conhecem os materiais e as técnicas, ele leva a resultados fantásticos, não somente do ponto de vista social, como também da pesquisa científica. No caso específico dessa imagem de autoria de Aleijadinho, como a gente pôde provar, ela levou vários pesquisadores, cada um na sua área, na área da história da arte, numa área nova que a gente chama hoje de história da arte técnica, que envolve os conhecimentos tradicionais da história da arte, com os conhecimentos da física, da química, dos métodos de estudo de obras de arte. Então, com base no que a gente já conhece de Aleijadinho, nós conseguimos chegar à atribuição ao mestre, principalmente no caso especificamente da cabeça, que é uma parte dessa escultura. É uma escultura de vestir, então ela tem diversas partes que são móveis. E a parte da cabeça exatamente é essa que a gente pôde então interpretar e identificar os traços da mão de Aleijadinho enquanto a pessoa que fez, que entalhou aquela madeira. Existe uma documentação da presença do Aleijadinho em Cipotânea? Existe algum... Sim, existem diversos conhecimentos no âmbito da história, documentos que mostram que na época ele estava contratado para trabalhar em Ouro Preto, mas a demanda de madeira para que ele pudesse efetuar os seus trabalhos, a Zona da Mata, nós tivemos lá recentemente, a minha filha estuda lá também, a gente pode ver a riqueza ainda da Zona da Mata enquanto uma fonte muito grande de madeiras. A gente está no alto do Rio Doce ali, uma região que tem muitas madeiras, tem muitas árvores, então Aleijadinho com certeza escolheu aquele local ali pela facilidade de acesso que ele tinha a madeiras para poder então fazer o comissionamento que ele tinha recebido. Eu imagino que esse trabalho de restauração é muito minucioso e muito técnico, né? Exige pessoas gabaritadas para executar esse trabalho. Exige e é uma grande preocupação nossa. Exatamente porque se os profissionais que atuam na conservação e restauração não tiverem a formação adequada, sim, eles não vão conseguir identificar os materiais, eles não vão saber como os materiais envelhecem, porque à medida que o tempo passa, as obras vão se modificando. Não é um acabamento de um douramento, como eu vejo hoje em Sabará, em Ouro Preto, em Mariana, em Catas Altas, em Diamantina. Ele possui uma sequência grande de camadas, da mesma forma como a face do Aleijadinho. Vocês vejam, essa escultura que a gente recebeu, ela estava repintada
né? Hoje é muito comum, a gente chega em diversas cidades do interior, nas igrejas, várias igrejas estão totalmente o quê? Repintadas. Imagina, por exemplo, para uma Semana Santa, o padre chega, vamos renovar, né? Então aí manda o menino lá comprar uma lata de tinta na esquina e pinta tudo de novo. Então perde-se muito das características. E nós, com os nossos estudos, nós recuperamos essas características, inclusive retirando a própria repintura da escultura, que tinha olhos azuis, né, na repintura. Olha só. Sim. Doutor Marcelo, o Ministério Público é reconhecido como o primeiro do país a ter uma coordenadoria específica na atuação do patrimônio cultural. Como que ela está estruturada? Esse trabalho, ele completa esse ano já 18 anos de existência. Ele começou em 2005, ainda no primeiro mandato do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarvis Soares Júnior, e ele surge em razão de uma grande necessidade que, aliada à relevância de Minas Gerais na proteção do patrimônio cultural, Minas Gerais tem mais da metade dos bens culturais formalmente protegidos do país. E, ao mesmo tempo, nós somos um estado que sofreu demais, principalmente com o desaparecimento de bens culturais nas nossas igrejas. Mais de 60% dos bens sacros não estão mais nos seus locais de origem. Então, com essa grande demanda que o Estado possuía na área do patrimônio cultural, foi criada a coordenadoria com atuação especializada para atuar em todos os 853 municípios de Minas Gerais. E hoje nós temos um trabalho muito consolidado, não apenas no resgate de bens culturais desaparecidos, mas também em relação aos imóveis, aos bens arqueológicos, aos bens paleontológicos, porque o patrimônio cultural ele é muito mais do que aquilo que a gente pode tocar. Ele tem um aspecto imaterial que talvez seja o grande desafio dos órgãos de fiscalização. Então, o Ministério Público de Minas Gerais saiu na frente desde o ano de 2005 e hoje é uma grande referência do Ministério Público brasileiro no trabalho de defesa do patrimônio cultural. Professor, foram quantos anos para a conclusão desta restauração? Essa restauração ela vem no bojo de um conjunto de obras que foram restauradas. São vários municípios de Minas Gerais, várias paróquias que enviaram suas obras em acordo aí com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, com o Ministério Público, com a própria universidade. Então foi um trabalho de vários anos, né? A gente chega aí a um total de uns 4 anos de trabalho, mas levando em conta o grupo como um todo, né? E os estudos que a gente teve que fazer. Não se esquecendo, inclusive, que diversos estudantes foram formados durante esse tempo e carregam com eles essa bagagem do projeto Extramuros enquanto um projeto executado numa escola de formação de pessoal. A gente faz agora um breve intervalo, na volta vamos falar mais sobre o projeto Extramuros. Até já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o nosso assunto é o projeto de restauração Extramuros. Doutor Marcelo, quando que o projeto surgiu? Esse projeto ele surge em 2015 e ele parte do reconhecimento de que o Ministério Público sozinho, ele muito pouco ou quase nada ele pode fazer na proteção do patrimônio cultural. Então nós temos a consciência que primeiramente temos que atuar em rede, envolvendo a universidade, envolvendo os órgãos de proteção, para em conjunto com a comunidade desenvolvermos um trabalho que seja realmente efetivo na proteção do patrimônio cultural. Então o projeto Extramuros ele teve esse mérito de reunir profissionais extremamente especializados e capacitados para identificar essas peças com potencial de restauração e a partir desse brilhante trabalho que vem sendo feito pela UFMG, conseguimos devolver essas peças devidamente restauradas para a comunidade, que é o verdadeiro titular desse patrimônio cultural. Já foram restauradas 24 obras de igrejas tombadas?
Pois é, durante esse período já conseguimos restaurar 24 peças e a nossa expectativa agora é tentar renovar o projeto Extramuro para que seja possível restaurar ainda mais objetos de relevância para essas comunidades e principalmente desenvolver mais ações de educação patrimonial, porque a prevenção é sempre o melhor caminho na salvaguarda dos bens culturais. Doutor Marcelo, de onde vêm os recursos? Esses recursos eles foram capitaneados por meio de medidas de compensação ambiental, por meio de empresas que causaram algum tipo de dano ao meio ambiente e esses recursos são revertidos à restauração de bens com equivalência àqueles que foram lesados. Professor, cada obra exige uma técnica de restauração específica, né? Sim. Sim, por causa dos seus materiais, por causa do artista que fez a sua concepção e sua execução. E também por causa da história de vida. Né? Cada obra, depois que ela nasce, ela ou fica numa igreja, ou fica exposta, às vezes fica guardada, e aí pode, por exemplo, sofrer uma repintura, por exemplo, que é um caso bem comum que a gente encontra, pode sofrer ataque de cupins. São os agentes de deterioração, como no caso do ser humano e da vida mesmo. Os agentes de deterioração estão aí e vão atacando. Agora, é importante que a gente conheça esses agentes, que a gente saiba como que eles atuam. Até, por exemplo, na hora de se abrir uma janela, uma porta na igreja, que hora que é a melhor hora de abrir, se é inverno, se é verão, se está chovendo ou não, se eu tenho que limpar as calhas. Então, cada obra tem a sua história e tem a sua complexidade. E qual que é o papel da ciência e da tecnologia nesse trabalho? Ciência e tecnologia são fundamentais. É a mesma questão no caso da saúde e das vacinas. Você tem que conhecer o corpo, você tem que conhecer quais são os agentes que vão causar deterioração. O artista, inclusive, é bom que ele conheça os materiais que ele vai utilizar na própria concepção e execução da obra, e tudo isso é baseado em ciência e tecnologia. E também, não podemos esquecer, nos conhecimentos tradicionais. Existem conhecimentos aí que chegaram até nós pelos indígenas, sim, pelos quilombolas, que também, juntamente com conhecimentos já da ciência e tecnologia tradicionais, vão, tudo isso junto, contribuir para que a gente possa, então, preservar o nosso patrimônio. O ideal é unir, né? Exatamente. Doutor Marcelo, o projeto também promove cursos de noções de preservação. Exatamente. Quando a gente fala de restauração, é claro que é uma medida extremamente importante para esse processo de resgate, mas a nossa atuação prioritária é, sem dúvida, na conscientização, na orientação, de forma que a comunidade consiga fazer uma gestão adequada do patrimônio e a restauração seja apenas uma medida de backup, que ela funcione apenas quando é realmente extremamente necessário. Mas a nossa ordem de prioridade é, sem dúvida alguma, atuar para que aqueles bens culturais sejam devidamente conservados e adotadas as medidas preventivas. Existem ações preventivas de conservação, não é? Sim. Você pode citar algumas, professor? Sim, e Minas Gerais, por exemplo, tem uma variedade climática muito grande. São 7 padrões de clima muito diversos no estado. Então, por exemplo, nós não podemos, em pleno inverno, por exemplo, pegar uma escultura que esteja em Ouro Preto e trazer para Belo Horizonte. Por quê? Porque a umidade média de Belo Horizonte é muito mais alta que a umidade média de Ouro Preto. Então, no inverno, essas diferenças ficam maiores ainda. Envolve o que, então? Conhecimentos de conservação preventiva. Eu tenho que conhecer o clima, eu tenho que saber quais são os insetos que atacam mais as madeiras, eu tenho que conhecer os efeitos da luz solar, da luz ambiente nas obras, para que eu possa, então, contribuir para que essas obras tenham uma longevidade maior. Voltando, então, ao nosso monumento lá de Cipotânia, é uma imagem de grande devoção popular, não é? Sem dúvida alguma. Não só porque se trata de uma peça atribuída ao mestre Aleijadinho, que tem uma relevância histórica e artística muito importante, mas principalmente porque é um objeto devocional. Na cerimônia de devolução da peça, tinham centenas de pessoas
totalmente emocionadas com o retorno do São Francisco Penitente para o seu local de origem. E é muito bonito essa vivência do patrimônio cultural, porque é uma peça que, muito mais do que representar a comunidade, ela é feita para ser como instrumento de ação, como instrumento de devoção daquela comunidade que expressa sua fé por meio da imagem. E aí é o Ministério Público exercendo o seu papel, né? Com certeza, dentre as nossas inúmeras atribuições, uma delas é a proteção dos interesses difusos e coletivos, dentre os quais está a proteção do patrimônio cultural de Minas Gerais. Qual que é o maior desafio? Eu acho que o maior desafio hoje é conseguirmos integrar na nossa agenda de trabalho as melhores tecnologias disponíveis para trazer a comunidade para dentro do processo de vigilância dos bens culturais. Por isso que nós lançamos o aplicativo Sondar, que tem sido uma importante ferramenta de combate ao tráfico de bens culturais no estado de Minas Gerais. A gente faz um breve intervalo. Voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje falando sobre restauração de obras sacras por meio do projeto Extramuros. Professor, o senhor faz parte do conselho de uma importante entidade internacional de conservação de obras históricas e artísticas, sediada em Londres. Foi eleito no início do ano. Sim. Parabéns. O contato com colegas estrangeiros, com cursos na Europa, é uma oportunidade tanto de aprimoramento nesse universo de conservação de obras históricas, não é? Sim, sim. Eu tenho muita satisfação de ser membro do conselho do IIC, que é o Instituto Internacional para Conservação e Estudo de Bens Culturais. E esse conselho, essa entidade surgiu nos anos 50, logo após a guerra, e é muito interessante porque está ligado àquele... Tem um filme, Monuments Men. Os primeiros membros desse conselho, dessa instituição, são aqueles que geraram o conceito desse filme que lançou, então, que foi lançado. É um órgão internacional muito importante para nós, enquanto eu sou o primeiro fellow, membro do Conselho do Brasil. Parabéns. Nessa instituição. Então é uma satisfação muito grande e ao mesmo tempo que me permite, né, dialogar e conversar com colegas de vários outros países, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, da Alemanha, da África também, né, é importante. A nossa participação enquanto brasileiro é muito interessante porque a gente traz uma perspectiva da nossa vivência aqui, como que a gente tem trabalhado questões do patrimônio. O Brasil, né, apesar de ainda ter um longo caminho a trilhar, principalmente no âmbito da ciência e tecnologia aplicados ao estudo e preservação de bens culturais, nós temos já uma tradição. O Brasil, na década de 30, teve o seu Serviço do Patrimônio fundado, né, o que foi uma inovação na época. E é importante, então, esse diálogo e essa participação internacional para que a gente possa, então, levar aos colegas a importância desse trabalho que a gente faz aqui no Brasil e também trazer experiências de fora. O Brasil é respeitado, então, nessa área lá fora? Sim, sim, tem um respeito, principalmente pelos trabalhos que vieram, né, desde a década de 30, com a questão da identidade nacional, e agora, mais recentemente, inclusive, com questões como a questão da importância da inclusão, né, da inclusão e do respeito à diversidade. Né? Nós temos agora, por exemplo, a questão dos patrimônios de herança africana, né, que já estão bem integrados e sendo incorporados ao estudo e à preservação no âmbito da característica da identidade do brasileiro mesmo. Então são questões que são importantes de serem mostradas, né? A questão indígena, por exemplo. Né? Ontem mesmo na UFMG eu fui num evento do final do Abril Indígena e é importante que a gente tenha não somente o respeito, mas que a gente entenda também o significado, né, das diversas culturas que convivem junto com a gente. Né? Não é uma cultura
que se sobreponha à outra. A gente tem que se respeitar, entender, e a nossa função enquanto universidade, trabalhar para que esse patrimônio diverso seja entendido e estudado e respeitado. Doutor Marcelo, e qual que é a importância da participação popular na proteção do patrimônio cultural? Cris, o nosso grande bordão de trabalho é que a comunidade é o melhor guardião do seu patrimônio. E a gente acredita demais nesse, que é um dos pilares do nosso trabalho. O poder público, ele não tem a capilaridade nem a presença necessária para estar o tempo todo vigilante dos nossos bens culturais. E a comunidade que faz melhor esse papel, porque é ela que se identifica, ela que tem ali as suas memórias correspondentes àqueles bens culturais, e a comunidade é que faz esse papel, que não é só de vigilância, mas também de compartilhamento de informações com os órgãos públicos, para que a partir daí a gente consiga fazer um trabalho muito mais efetivo. Doutor Marcelo, tem dados assim surpreendentes, né? Segundo o IPHAN, cerca de 60% dos bens sacros mineiros não estão em seus devidos locais de origem. O motivo? Furto, roubo e apropriação indevida. O tráfico de bens culturais é o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas da venda ilegal de drogas e armas. Isso é assustador. Pois é, o mercado de artes e antiguidades, ele movimenta bilhões de dólares no mundo todos os anos. E as organizações criminosas têm cada vez mais despertado a atenção para esses bens que têm alto valor agregado, são extremamente portáteis, ou, portanto, de fácil ocultação, e que tem um mercado ávido, né? Muitos colecionadores de má-fé têm grande interesse em ter esses bens para suas coleções particulares. E com isso, quem fica privado da fruição é a comunidade, que é a verdadeira detentora desses bens culturais. Professor, e quando essas peças são recuperadas, claro que elas precisam de restauro. Precisam de restauro, precisa de ser provado, inclusive, o seu vínculo. Você sabe que existe um contingente grande de obras aqui em Minas que foi recuperado, mas elas ainda não encontraram de onde elas são. E aí entra a pesquisa, né? Nós estamos fazendo basicamente como se a gente estivesse tirando a impressão digital dos diversos altares e obras nas igrejas, de modo que em breve, né, em alguns anos aí a mais de pesquisa, a gente espera que em um futuro breve a gente já tenha condições de uma obra que está perdida, né, sem igreja, vamos dizer assim, que ela possa então voltar efetivamente para a igreja de onde ela veio, exatamente atrás. Aí é básico, ciência e tecnologia são fundamentais para que a gente chegue a esse ponto. Doutor Marcelo, o Ministério Público, então, é um desafio para ele, né? Fazer esse trabalho de preservação, de conservação, de restauro. Com certeza. E aí, muito além dos bens culturais móveis, que são esses que nós estamos falando, que são objetos do comércio ilegal, a gente também trabalha com patrimônio edificado, a gente trabalha com um patrimônio imaterial, que talvez seja um dos mais difíceis de ser protegidos, justamente porque a gente não pode tocar, a gente não pode ampará-lo de uma forma material, ele se perde, às vezes, até mais facilmente do que o patrimônio corpóreo, do que o patrimônio físico. Então, hoje a gente tem tentado desenvolver linhas de trabalho associados a esse aspecto que reflete a alma da comunidade, o modo de viver, as práticas, as festas, as celebrações. Então, o Ministério Público cada vez mais tem se preocupado com essa proteção da diversidade do patrimônio cultural de Minas Gerais. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui na TV MP, parabéns pelo trabalho. E eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.